Bem-vindo ao Direito a Falar, um programa feito em parceria com a revista Advocados. É convidado a esta edição Rogério Fernandes Ferreira, advogado, fiscalista, ex-governante também. Rogério Fernandes Ferreira, obrigado por estar nesta edição do Direito a Falar. Começo por lhe perguntar porquê esse passo de avançar para uma sociedade de advogados com o seu nome, com o nome do seu pai também, um conhecido fiscalista e advogado. Porquê este passo? Antes de mais, muito obrigado também pelo seu convite. Eu acho que este passo deve-se essencialmente a dois motivos de natureza diferente. Um primeiro que é pessoal, aliás já fez essa ligação que julgo perfeita ao meu pai. O meu pai tinha um escritório desde 1972, um pouco ligado à gestão e também à fiscalidade. E, portanto, há aqui uma atitude também de natureza pessoal e, se quiser, porventura menos racional e mais emocional, que me leva a tomar este passo. E depois também é, obviamente, a razão, para além da emoção, que me leva, por motivos de ordem profissional, também a escolher e a optar por esta via. Em primeiro lugar, tinha uma experiência um bocadinho diversificada, não é? Portanto, fui advogado, fui também consultor, nomeadamente do Instituto de Seguros de Portugal. Por outro lado, tinha essa experiência que referiu também um pouco do lado, se quiser, da administração tributária, como secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Por outro lado, ainda tinha já passado por um escritório, digamos, de natureza familiar e de pequena dimensão, e, portanto, também pelo escritório, digamos, de média dimensão e de facto, por um dos grandes escritórios, talvez porventura o maior escritório português, provavelmente, e resolvi, digamos, ter um projeto próprio, portanto, com uma equipa que, aliás, ao longo desta minha vida profissional fui recrutando, me fui acompanhando, fui solidificando, e achei que se calhar era um momento de o fazer, não propriamente, estas escolhas não se fazem se calhar com 60 ou com 70 anos, fazem-se provavelmente na minha idade e na idade que os meus colegas tinham, e portanto a opção foi fruto de todas estas circunstâncias que têm a ver com a razão, que têm a ver com a emoção, como todas as opções. Há pouco falou da questão, ou aliás falava agora da questão da razão e da emoção. Dizia-me um ex-colega seu que, se pensasse de forma absolutamente racional, nunca tinha deixado a sociedade onde estava, porque era uma das cabeças de cartaz, perdoe-me a expressão, um dos grandes advogados, obviamente muito bem remunerado, e portanto avançar para este risco é obviamente sempre um passo mais difícil. Foi também algum sentido empreendedor? Não, eu acho que até foi o principal motivo, se quiser, também. Acho que não é num momento, digamos, de descida, se quiser, é num momento de subida, num momento em que estamos fortes, pujantes, que devemos tomar as decisões mais difíceis. Não é? Ou seja, não devemos tomar as decisões, e isso eu ponderei, de facto, numa altura em que estivesse pior na sociedade onde estava. Aliás, é uma sociedade onde eu me senti sempre muito bem e onde tenho, de facto, provavelmente os meus melhores amigos, que mantenho. E, portanto, também desse ponto de vista foi uma decisão muito simples, muito fácil e facilitaram-me imensa vida no sentido de ir para esta etapa sem qualquer tipo de problema. E, portanto, foi tudo, deste ponto de vista, relativamente fácil. O que é que esta sociedade oferece aos clientes? Esta sociedade, rigorosamente, oferece aquilo que já oferecia um grande departamento de Direito Fiscal que, de facto, existia na PLMJ. E, portanto, eu trabalho com os meus clientes, são os clientes que fui angariando ao longo de uma vida profissional que já tem 25 anos, portanto, mantenho os clientes com quem sempre trabalhei, que me quiseram acompanhar, e, portanto, faço basicamente a mesma coisa, porventura com um caráter, digamos, mais pessoalizado, se quiser, e julgo que consigo, por esta via, por via da especialização, prestar serviços de maior valor acrescentado aos clientes que já tinha. Por outro lado, isto permitiu-me também ter e sentimos ao longo destes 8 meses que temos já de atividade, sentimos que há outro tipo de clientela que não tinha, que entretanto aderiu ao projeto, provavelmente até por ser um escritório mais pequeno e mais especializado. Porventura a informação está um pouco menos disseminada, e, portanto, em termos de sigilo, porventura as pessoas pensam ou podem pensar que o sigilo é maior, embora até seja igual. Aliás, nós estamos sujeitos a regras de sigilo
que cumprimos todos escrupulosamente, portanto, quer na sociedade anterior, quer nesta, mas talvez as pessoas pensem que o sigilo é maior. Portanto, há também um leque de clientes, eu diria, de clientes privados que me acompanharam. E depois também há outros colegas de outras sociedades de advogados que, ou por não terem departamentos de direito fiscal e, portanto, não terem essa especialidade, ou, por outro lado, por quererem serviços de direito fiscal, porventura, mais especializados e de maior valor acrescentado, que digamos que me contactam para poder auxiliar os clientes deles próprios. Para um grande advogado que iniciou esta atividade empresarial, permita-me esta expressão, nesta altura em que a economia portuguesa não atravessa de facto os melhores dias, como é que decidiu dar esse passo? Como é que foram os primeiros meses, quando tinha que pagar, obviamente, salários, segurança social, numa máquina que não existia, era diferente da máquina onde estava, obviamente, onde já havia todos os meses um conjunto de receitas que caía regularmente? Repara, as contas também foram relativamente fáceis de fazer. Eu sabia mais ou menos o que fazia com os clientes que tinha, conhecia muito bem a equipa com quem trabalhava. Pronto, é evidente que há sempre um problema de início entre o investimento inicial e o momento em que se começa, digamos, a receber os valores dos serviços que fomos prestados. Há sempre um momento de tesouraria, mas é um momento de tesouraria. Também já tenho atividade há 25 anos, é um momento de digamos, dificuldade de tesouraria com o qual eu contei logo de início e que, felizmente, digamos, passados 3 meses estava basicamente resolvido. Portanto, não foi nada de muito complicado. Quando olhamos para aquilo que tem sido a prática do direito em Portugal nos últimos anos, tem havido algumas diferenças, nomeadamente o nascimento de sociedades de advogados, que há 30 anos eram quase inexpressivas. Parece-lhe que o mercado vai avançar para um maior foco de especialização, o nascimento, eventualmente, de algumas boutiques jurídicas que vão especializar-se em algumas áreas, ou as sociedades de advogados generalistas e grandes, de alguma dimensão, vão continuar a ser, de facto, o paradigma? Eu estou convencido que vai começar a haver mudanças e eu acho que essas mudanças se devem principalmente às razões da crise económica. Em primeiro lugar, portanto, Portugal assistiu a partir dos anos 60 e dos anos 70 ao nascimento de grandes sociedades de advogados, em termos até do número dos advogados que integram essas mesmas sociedades. Aliás, foi um fenómeno que se assistiu lá fora, designadamente nos países anglo-saxónicos, portanto, repetiu-se aqui em Portugal. Aliás, as experiências internacionais surgem depois em Portugal, passados alguns anos. E, de facto, é curioso verificar que, por exemplo, nos Estados Unidos, se verificaram nos últimos 8, 10 anos, fenómenos muito semelhantes àqueles que se está a assistir agora em Portugal. Ou seja, o aparecimento de alguns boutiques especializados. Exatamente, ou seja, mesmo departamentos de grandes sociedades que se formam em escritórios, de facto, muito especializados. Portanto, é provável que isso, aliás, está a acontecer, já aconteceu em 3 ou 4, designadamente a nossa, portanto é provável que isso suceda. Por outro lado, a própria crise económica vai-se repercutir nas sociedades de advogados, provavelmente de forma diferente, consoante a dimensão que as sociedades têm, não é? Portanto, se nós virmos o leque de sociedades que existem em Portugal, nós temos sociedades, digamos, eu diria menos familiares, unipessoais, portanto, advogados em prática isolada, depois temos as sociedades de média dimensão e temos as grandes sociedades. Eu diria que, olhando um pouco para este panorama da advocacia em Portugal, provavelmente eu acho que quem vai ter mais dificuldades vão ser precisamente quem está no meio, porque vão ter as desvantagens das pequenas e não vão ter as vantagens das grandes, portanto vão ter as desvantagens das duas. Portanto, eu acho que as sociedades de média dimensão são precisamente, quando falam de média dimensão, falam em 40 advogados, 30 advogados, as sociedades vão ter de facto algumas dificuldades. As grandes vão ter que se adaptar, aliás é o que estão a fazer, as grandes sociedades estão-se a adaptar às novas circunstâncias e depois, provavelmente, surgirão as sociedades de nicho de mercado, digamos, mais especializadas, provavelmente, se calhar, mais em insolvências, nesta altura, não é? Ou mais relacionadas com o fiscal. O fiscal há de ser uma matéria que estou convencido que tem futuro, porque, aliás, é uma matéria mais ou menos transversal a todos os problemas, não é? Portanto, como é que uma sociedade especializada, à medida que vai crescendo, resiste à tentação de se generalizar na prática? É uma determinação que nós, em particular, temos desde o início. Nós não queremos manter
digamos, essa especialização no núcleo relativamente reduzido de advogados, porque também o contacto com o cliente queremos que seja tão pessoal quanto possível e queremos conhecer os clientes com quem de facto trabalhamos no dia-a-dia. Isso, no fundo, rigorosamente já acontecia no departamento onde eu estava, na área do direito fiscal. Mas, portanto, julgo que isso será mais fácil num escritório da dimensão que nós temos e que apesar de tudo, pretendemos crescer, não vamos ficar por aqui, mas não pretendemos ser um escritório de grande dimensão, não é esse o nosso objetivo. Será obviamente feito através da internacionalização, tem ligações fortes em Angola, ligações também em Moçambique. Como é que olha para o mercado internacional, nomeadamente o mercado da língua portuguesa, como potencial mercado de exportação da prática de direito? Eu olho como uma aposta, não é como uma aposta. Aliás, já tinha ligações relativamente fortes com o mercado africano de língua portuguesa e com o Brasil também, e, portanto, olho isso exatamente como uma aposta. Portanto, a aposta inicial foi, obviamente, nós criarmos de imediato parcerias e correspondentes locais em cada um dos países de língua portuguesa. Isso também, curiosamente, foi relativamente fácil, porque as pessoas que nós escolhemos contrariamente, porventura, ao que se costuma fazer, nós não escolhemos os escritórios, escolhemos as pessoas desses escritórios como nossos correspondentes locais. Portanto, são pessoas que nós já conhecíamos, são pessoas com quem já tínhamos trabalhado e com quem trabalhávamos já relativamente bem. E aquelas com quem não tínhamos trabalhado são pessoas que, digamos, cujo perfil se adapta muito facilmente à nossa maneira de estar. Dou-lhe um exemplo. Em Angola, nós trabalhamos com o escritório do Dr. Manuel Gonçalves. As filhas do Dr. Manuel Gonçalves foram minhas estagiárias no escritório onde estava. Portanto, são minhas amigas, são pessoas que eu conheço, com quem trabalhei, com quem trabalho bem, com quem tenho afinidades. Por exemplo, no Brasil, o nosso escritório, Preto e Associados, é um escritório muito parecido com o nosso, também de business e de tax. Também nascido de alguma forma com ligações à USP de São Paulo, portanto à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tal um pouco como eu, também à Faculdade de Direito aqui de Lisboa, um escritório que nasceu no TEX e que anda sempre também à volta com as questões um pouco relacionadas com este core, que é a sua atividade principal. Depois, para lhe dar outro exemplo, em Macau há ligações, eu diria, apesar de tudo, pessoais, com o Filipe, que está provavelmente no maior escritório, no melhor escritório de Macau, mas que não foi isso que me ligou a esse correspondente local. Foi, de facto, os conhecimentos pessoais que tinha do Filipe e de ligações familiares que ele tinha que me eram próximas, que me ligam também a professores de Coimbra, de quem que aprecio muito, que estimo, e, portanto, que nos levaram a escolher as pessoas em concreto, não é? Em concreto e em função mais das pessoas do que propriamente dos escritórios, do conhecimento que tínhamos delas, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional. O foco é, obviamente, também fiscalidade. Porquê que os impostos em Portugal mudam tanto? Eu acho que os impostos mudam muito em todos os países com os quais nós até nos queremos comparar. Mas, de facto, em Portugal mudam bastante, não é? Há uma grande instabilidade legislativa e até mais do que legislativa, até organizativa, que infelizmente é muito negativo. Isto não acontece em alguns países, nomeadamente da Europa. Eu estou a pensar, por exemplo, há países que têm estratégias fiscais muito bem delimitadas há décadas, não é? Estou a pensar, por exemplo, no Luxemburgo ou na Holanda, não é? Isso não acontece em Portugal, porquê? Eu acho que não acontece por razões de falta de estratégias de fundo e de racionalização de procedimentos. Quer dizer, está-nos um pouco na natureza dos países do Sul, um pouco este comportamento, às vezes um bocadinho errático, não é? Isto não é uma coisa que se verifica só em Portugal, é uma coisa que se verifica em Portugal, em Itália, na Grécia, provavelmente em Espanha. Portanto, eu acho que nós apanhamos aqui um pouco estes defeitos do sul da Europa, mas também apanhamos as qualidades. Portanto, somos assim porque somos assim, mas há coisas que temos, de facto, que melhorar, e temos que melhorar designadamente, começar a arranjar estratégias de fundo
nomeadamente fiscais, promovendo a estabilidade. Hoje em dia, eu costumo dar este exemplo, é-me dificílimo justificar, por exemplo, a alguns clientes alemães que nós temos, como é que um processo está parado tanto tempo, quando periodicamente me pedem informações sobre o processo, eu vou dizendo que está na mesma situação. Às vezes nem acreditam, não é? Não acreditam no que eu estou a dizer, eu tenho que justificar porque é que se mantém concluso ao juiz para decisão durante 6 meses, durante um ano e meio, durante 2 anos. Quer dizer, como é que é possível os processos demorarem tanto tempo, de facto, a ser decididos? Mas também já agora, deixe-me dar-lhe o aspecto positivo. Se é assim ainda nos tribunais eu estou a pensar nos tributários, que são aqueles que eu conheço melhor, nos tribunais tributários de primeira instância, nos tribunais a visão compatível com os tais outros países com os quais nós gostamos de nos comparar. E também já não é assim com a atenção, que convém dizer bem, às vezes há coisas que estão bem feitas, não é? Na questão da administração tributária, penso que todos os contribuintes têm ideia, de facto, nas últimas décadas foi feito um esforço muito grande de inovação, de melhor contacto com o contribuinte, nomeadamente através da internet, também uma prática bem mais transparente daquilo que é a relação, mas, e o senhor foi secretário de Estado desta pasta, porque é que não são dados passos, muitas vezes, mais ao nível daquilo que são a decisão de determinados processos, a relação com grandes investidores, que muitas vezes, até com fiscalistas, que muitas vezes não têm, da parte da administração, uma leitura exata e em tempo útil daquilo que são as práticas a seguir, por exemplo? Gigante. Deixe-me dizer-lhe, se nós compararmos a situação que tínhamos, por exemplo, ao tempo do professor Sousa Franco, em 1997, foi quem iniciou de facto, a informatização dos serviços, nessa altura praticamente não havia, estamos a falar a coisa de 15 anos, não é? Praticamente não havia computadores nos serviços de finanças, não é? Só para lembrar, portanto, foram dados passos de gigante neste curtíssimo espaço de tempo. Eu lembro, por exemplo, em 2001, de termos aqui visitas de umas delegações estrangeiras, nomeadamente belgas, para virem conhecer os procedimentos informatizados do fisco, para saber como é que funcionavam, porque os queriam copiar. Por exemplo, não é? Portanto, tem sido dados passos de gigante e muitas vezes nós salientamos os aspectos negativos das decisões e das nossas situações e não salientamos os positivos. E, de facto, ao nível da administração tributária, os passos que se deram foram absolutamente gigantes. E eu queria, aliás, salientar que os administração tributária são, de facto, em regra, funcionários de excelência. E, portanto, estes passos que foram dados, acho que são de realçar. A grande parte dos contribuintes tem essa leitura. A questão é, depois, na pequena coisa, na pequena decisão, são entendimentos sobre... Muitas vezes parece que há quase uma incapacidade de comprometimento relativamente às situações. O que é que isso se deve? Se pensarmos um bocadinho, eu acho que se deve, provavelmente, ao próprio processo legislativo. Quer dizer, porque está permanentemente a mudar. Quer dizer, anualmente nós temos uma lei do orçamento que muda o sistema, digamos, eu não digo por completo, mas que tenta mudá-lo quase estruturalmente. Portanto, há a ciência de antes, porque se calhar provavelmente era mais fácil criar benefícios fiscais do que optar por despesa direta, porque provavelmente é menos controlada, é menos visível, portanto era mais fácil. Depois também grupos de interesses especiais e depois a própria administração tributária. Isto também é um pouco o aspecto negativo da diminuição das pessoas e dos técnicos que estão nos gabinetes. Quer dizer, alguma tendência, digamos, de defesa da parte dos próprios funcionários dos impostos, às vezes que não conseguem, aliás, por razões que se prendem com as obrigações de missão pública e públicas que têm, muitas vezes têm alguma tendência a querer modificar a lei um pouco para o lado da fazenda pública e portanto, com propostas orçamentais que não são suficientemente discutidas no processo. Não, são propostas que fazem aos gabinetes e cujos gabinetes têm a obrigação de filtrar. Não é de filtrar. E muitas vezes, quer dizer, com a própria... É que isto também tem sempre um lado negativo. A diminuição das despesas dos gabinetes tem este aspecto negativo. Depois falta de acompanhamento. Não estão suficientemente apetrechados depois para fazer o filtro que se torna necessário em algumas propostas que são feitas, de facto, pelos serviços. E que muitas vezes não são boas, não é? Aquilo que é a instabilidade legislativa a este nível fiscal provoca também muita instabilidade administrativa na área fiscal.
Provoca imensa, porque as dificuldades de interpretação são enormes em todos os aplicadores da lei, quer sejam advogados, quer sejam juízes, quer sejam funcionários da administração tributária. É certo que, entretanto, se criam mecanismos que procuram dar maior certeza às interpretações e às normas. Eu estou a pensar, por exemplo, tem-se dado também passos de gigante e alterações boas ao nível das informações vinculativas, dos contratos fiscais, dos acordos prévios de preços, etc. Portanto, também há medidas legislativas muito positivas que vão ao encontro ou que tentam criar maior certeza e maior segurança junto dos contribuintes. Portanto, há um pouco estes dois lados. Para um país do sul da Europa, esta eficiência da máquina fiscal, que é visível para todos nós, corre o risco de se tornar um verdadeiro cerco aos contribuintes? Repare, eu não tenho dúvida que a receita fiscal e os impostos vão estar no cerne da política orçamental na próxima década. Sobre isso não tenho qualquer dúvida, não é? Não, por razões que se prendem com os nossos compromissos internacionais. Portanto, acho que não vale a pena ter dúvidas sobre isto. Por outro lado, também não tenho dúvidas que, mercê de um agravamento, que aliás não é só um agravamento fiscal, é um agravamento tributário. Muitas vezes nós falamos no IRS ou no IRC ou no IVA e esquecemos toda uma panóplia de tributos que têm nos últimos 5 anos aumentado exponencialmente e que são pequenas taxas, direitos especiais, tributos da natureza, não é? A chamada, se quiser, tributação para fiscal ao nível de, por exemplo, de institutos públicos, etc., que vão muito para além das taxas moderadoras e das escutas, que é aquilo que se discute e que, de facto, têm provocado um agravamento não da carga fiscal, mas da carga tributária em geral. Ora, é óbvio que um agravamento da carga fiscal e da carga tributária em geral vai naturalmente implicar um aumento da fraude e da evasão fiscal. E, portanto, é preciso também dar um sinal de autoridade para os contribuintes perceberem que o fisco de facto atua. Aliás, mais uma vez, gosto de comparar a situação portuguesa com a situação grega. O problema da Grécia relativamente a Portugal é essencialmente um problema da administração tributária, que nós temos e eles não têm. Não conseguem arrecadar a receita. Quer dizer, de facto, deste ponto de vista, Portugal está nos luz da Grécia e, de facto, vamos realçar, de facto, este aspecto que é muito positivo e que é absolutamente crucial no combate ao déficit. Para encerrar este capítulo da fiscalidade, gostou de ter sido Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais? Gostei muito, gostei mesmo muito, porque tive de facto o privilégio de trabalhar com pessoas absolutamente excepcionais. Já não falo apenas do Ministro, de quem que aprecio muito a todos os níveis, falo também dos secretários de Estado, mas falo principalmente nas chefias da administração tributária, que são, de facto, pessoas que valeu muito a pena conhecer e com quem adorei mesmo trabalhar. Olhemos agora para a questão dos advogados nesta nova geração em Portugal. Os advogados têm vindo a alterar claramente aquilo que é a política de comunicação, de atração de clientes, de marketing também. Relativamente longe vão os tempos em que os advogados em Portugal não podiam fazer publicidade, ou era bem mais restrita. Como é que olha para aquilo que é a alteração hoje dos grandes advogados em Portugal? Não estamos ainda num nível norte-americano de tanta promoção pessoal, mas há diferenças naquilo que é a comunicação e a atração dos clientes. Eu julgo que tem havido alguma evolução também com algum equilíbrio. Eu ainda sou daqueles que penso um pouco como antigamente, que acho que o advogado não se deve publicitar e não deve pagar publicidade. Ainda penso desta forma. Acho que deve haver aqui algum recato da parte de uma profissão, que de alguma forma é uma profissão, se quiser, entre aspas, pública, e que o advogado tem que ser e tem que parecer. Portanto, tem que se dar a conhecer, obviamente. Pronto, mas o dar-se a conhecer é diferente daquilo que eu disse, não é? Portanto, nós não somos países, não somos um país somos um país continental com determinada maneira de ser e, portanto, acho que se tem dado, de facto, alguns passos no sentido de maior abertura, mas com algum equilíbrio. O advogado não é e sem querer me desprezar, são profissões diferentes, mas o advogado não é um consultor, não é um funcionário de uma consultora. Está sujeito a regras estatutárias e deontológicas muito estritas e muito concretas que passam por esse recato e por essa maneira de estar que é relativamente diferente de outro tipo de profissões. E, portanto, vejo que tudo tem que ser visto
e também a este nível com algum cuidado e com algum equilíbrio. Como é que hoje a formação de um advogado deve ser feita? O que é que mudou nas últimas décadas? Quais são os skills, as competências que um advogado hoje deve ter para o poder contratar, nomeadamente para a sua sociedade? Bom, eu confesso-lhe que os advogados que contrato são os advogados com quem eu trabalho, mesmo ao nível do estágio. Nós temos os estágios de curta duração, gosto de conhecer as pessoas no dia a dia. O estágio dá essa oportunidade? Eu acho que dá. Quer dizer, uma entrevista de meia hora acho que não dá qualquer tipo de ideia, ou dá alguma, mas é de tal maneira reduzida que não permite tomar uma decisão com cabeça, tronco e membros e, portanto, com fundamento sério. E, portanto, gosto de escolher as pessoas depois de as conhecer e depois de trabalhar com ela. Se quer que lhe diga, não são propriamente até os skills mais académicos que me levam a escolher as pessoas. São muito mais o empenho pessoal que põem no tratamento dos assuntos. Quando eu vejo, por exemplo, que os assuntos são tratados como se fossem assuntos seus, não é? Com empenho, com dedicação, valorizo muito mais isso do que muitas vezes, digamos, as competências académicas, porque de facto o estudo é uma coisa que se adquire depois na prática e os assuntos vão sendo estudados e, portanto, as pessoas vão evoluindo nos próprios conhecimentos. Portanto, a atitude pessoal e de empenho que se coloca na resolução dos problemas, esta atitude de tratar o assunto do outro como sendo seu, mais do que seu, não é? Melhor do que os seus próprios assuntos, é uma atitude que de facto nós apreciamos e que valorizamos imenso. Que análise faz da forma como neste momento é feito o acesso à profissão? Não percebi a pergunta. Como é que avalia a forma como neste momento é feito o acesso à profissão? Parece-lhe que é a melhor forma de o fazer? Repare, eu acho que faz sentido haver um exame na ordem, não é? Portanto, como tem havido até aqui. Acho que faz sentido haver também algum controlo no estágio e um acompanhamento concreto por parte de um patrono. Acho que isso se verifica, pelo menos no escritório onde eu estava. De facto, o estágio é um estágio belíssimo e eu procuro nesse aspecto querer ser comparado com os melhores. Portanto, adotei também essa atitude no sentido de que o estágio seja de facto um estágio efetivo, e durante este período de tempo, que é cada vez mais longo, e infelizmente os estagiários de facto trabalhem como efetivos advogados e estejam absolutamente entrosados na equipa e nos assuntos em que trabalham com os colegas mais velhos. Que avaliação é que faz do trabalho do bastonário da Ordem dos Advogados? Não queria ir para questões políticas, mas faço uma avaliação relativamente positiva. Acho que tem procurado valorizar de alguma forma até o próprio estágio e a profissão, tornando-a tão exigente quanto a lei o permite. E, portanto, nesse sentido, faço de facto uma avaliação positiva. As eleições são para o próximo ano. Já tem algum candidato em mente? Não, nem sei ainda quais são, portanto, não tenho ainda nenhum candidato. E da Ministra da Justiça, que avaliação faz deste pouco mais de ano de mandato? Eu acho que tem tentado fazer as reformas que se tornam necessárias e acho que o Governo em geral tem procurado cumprir aquilo a que se obrigou no memorando da troca, e que passa, portanto, por medidas também ao nível da Justiça, nomeadamente sobre a celeridade das decisões judiciais e nomeadamente e em particular das decisões tributárias, não é? Porque andam valores astronómicos nos tribunais tributários que precisam de ser cobrados, não é? E essas reformas? Falava das intenções e dos resultados. Tem conseguido obter esses resultados? Eu acho que ainda não se tem sentido suficientemente bem, mas repara, o Governo está em funções há muito pouco tempo e as reformas estruturais são reformas cujos resultados se vão ver a médio e a longo prazo, não é a curto prazo que nós conseguimos ver imediatamente os resultados. Também há que saber esperar pelos resultados. E, principalmente, há que haver consensos para que esses resultados depois produzam efeitos positivos. Alguns na vida, ser bastonário da Ordem dos Advogados era algo que lhe passaria pela cabeça? Até à data nunca me passou pela cabeça, de facto. Algum atrito entre a Ministra da Justiça, também entre o bastonário, e muitas vezes entre advogados, magistrados, parece-lhe que é excessivo, que é penalizador para aquilo que é a prática da justiça em Portugal?
Eu vejo isso como bastante negativo, quer dizer, não vejo vantagem nenhuma a haver atritos corporativos entre profissões que se dedicam ao mesmo desiderato cuja finalidade é a justiça. Portanto, não vejo... quer dizer, a vida do dia-a-dia muitas vezes provoca esses atritos, mas acho que tem que haver uma intenção clara no sentido dos consensos, quer ao nível da justiça, quer, aliás, ao nível político, que estávamos a falar há bocadinho. Não é? Falamos tanto em troicas, era importante criar aqui troicas internas, no sentido de haver consensos para que se façam, de facto, as reformas estruturais que o país precisa para que possa progredir com mais facilidade do que nos últimos anos. Porquê que neste setor da justiça é tão difícil fazer reformas e há tanto atrito? Tem a ver com algum excesso de litigância também? Eu acho que tem a ver um pouco com a idiosincrasia dos juristas, não é? Dos juristas. Acho que, por natureza, são pessoas provavelmente individualistas, se quiser um pouco introvertidas e, portanto... isso provavelmente tem também esses efeitos que acho que deviam ser inversos e que devem ser combatidos do meu ponto de vista. É uma pessoa que normalmente fala muito pouco de si. Recorda-se da primeira vez que pensou em ser advogado? Eu confesso-lhe, eu hesitei quando tinha 15 anos, estou aqui agora a voltar atrás, hesitei entre dois cursos completamente distintos. Portanto, a minha hesitação foi logo a de base. Eu não sabia bem se devia ir para letras ou para ciências. Portanto, gostava ou de ser médico ou de ser advogado como o meu pai. E depois acabei por optar por este lado, não é? por um dos lados. E lembra-se porquê? Não me lembro bem. Foi de facto... Eu acho que, sinceramente... Provavelmente o meu pai convenceu-me, isto agora visto para trás, mas foi uma opção, apesar de tudo, natural, sem... Não me lembro bem porquê. Foi uma opção suave. Foi uma opção muito suave, naturalmente. Como é que alguém que exerce a mesma profissão que o pai, tem o mesmo nome que o pai e, obviamente, um advogado ilustre, um académico também brilhante, convive? É uma vantagem ou uma desvantagem? Pergunta-se muitas vezes aos filhos de pessoas ilustres, hoje também já há uma pessoa ilustre. Eu acho que não pode perguntar isso aos filhos, não é? É uma pergunta que não se faz aos filhos, porque eu do meu pai só consigo dizer bem, não consigo... Aliás, acho que foi de facto uma pessoa ímpar, não tanto até do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal. Era uma pessoa de uma integridade como eu não conheço outra pessoa. Portanto, mas isto é uma pergunta que acho que não pode fazer ao filho. O filho terá sempre achará sempre que é uma vantagem. Obviamente que sim. Agora, também do ponto de vista mais, se quiser, mais imediatista, é obviamente uma vantagem, não é? Além de um privilégio, é uma vantagem poder ter convivido com uma pessoa que conhecia a empresa em todas as perspectivas, quer nas perspectivas económicas, quer da contabilidade da empresa, quer na fiscalidade, quer dizer, conhecia a empresa de facto a fundo. Isso foi de facto um privilégio e uma vantagem que me permitiu estar no direito, mas também com uma visão económica, das organizações, das empresas, e isso de facto foi incutido não só pela minha formação, que é de jurídico-económicas, mas de facto também de alguma forma por esse background familiar que tive a oportunidade de ter. Dizem-me que é extraordinariamente dependente do e-mail no telemóvel e que tem muito poucas horas para além do trabalho, mas quando não está a trabalhar, o que é que gosta de fazer, Rogério Fernandes Ferreira? Olha, eu, para dizer a verdade, o que gosto mesmo de fazer é uma coisa muito simples. Gosto de estar em casa com a minha família e com os meus filhos e de ter férias com eles, precisamente que é aquilo que eu tenho pouco. De facto, a minha, quer dizer, estava num escritório tão grande. Agora, este último ano foi um ano absolutamente alucinante de coisas para fazer, o que me retirou imenso tempo, na relação familiar que eu prezo imenso com a minha mulher e com os meus filhos. Portanto, o que eu gosto de fazer é de ter o máximo de tempo possível de estar com eles e, portanto, aproveitar o melhor possível o tempo da família, em férias, com lazer. E é de facto o que eu faço pouco, infelizmente, e que gostava de mudar e de tentar mudar agora à medida que os anos vão passando. Muito bem, Rogério Fernandes Ferreira, foi um gosto tê-lo neste Muito obrigado. Direito a Falar. Desejo-lhe, obviamente, convite, felicidades. O Direito a Falar fica por aqui, um programa feito em parceria com a revista Advogados. Regressamos de hoje a 8 dias. Aproveita esta semana.
Obrigado.